Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a osteogênese imperfeita. O que é? Também conhecida como ossos de vidro ou doença de Lobstein, a osteogênese imperfeita é uma doença determinada geneticamente na qual está afetada a estrutura e a função do colágeno tipo 1, que apresenta mais de 90% do colágeno tecidual total, sendo responsável por 70 a 80% do peso seco dos tecidos fibrosos densos, que formam o sistema musculoesquelético. O padrão de herança mais comum é o autossômico dominante, podendo ser com menor frequência recessivo. A alteração é determinada por mutações no cromossomos 7 e 17. A OI, ou osteogênese imperfeita, é uma doença rara, ocorrendo um caso a cada 15 mil a 20 mil nascimentos, e sua prevalência é de 1 em 200 mil indivíduos. Não há citações nas literaturas sobre os predomínios em relação à raça ou sexo. Falarei também sobre as causas. O que causa a osteogênese imperfeita? A causa da doença é uma deficiência na produção do colágeno tipo 1, o principal constituinte dos ossos, ou de proteínas que participam do seu processamento. O resultado é o surgimento de quadros de osteoporose bastante graves. A falta de colágeno não só afeta os ossos, mas também a pele e os vasos sanguíneos. Análises de DNA mostram que em alguns pacientes não apresentam mutações nos genes responsáveis pela produção de colágeno, embora sejam portadores da doença, fazendo com que os ossos fiquem frágeis e porosos, tornando-se consequentemente mais sensíveis e quebradiços. Então, como podemos ver na figura, temos dois tipos de ossos. De um lado, de uma pessoa com a massa óssea normal, sem presença de poros, e do outro, uma pessoa com osteogênese, que podemos visualizar a massa óssea com bastante poros, ou seja, bastante porosa. Agora vamos às classificações. Na osteogênese temos 4 tipos. O tipo 1, que é a forma mais leve e não deformante, ela se manifesta em torno dos 20 aos 30 anos e possui uma perda leve da resistência óssea. No tipo 2, é a forma mais grave de todas. Em geral, os portadores morrem ainda dentro do útero logo após o nascimento. No tipo 3, surgem deformidades graves como consequência das fraturas espontâneas e do encurvamento dos ossos. Dificilmente o paciente consegue andar. E no tipo 4, deformidades moderadas na coluna e na curvatura dos ossos longos, especialmente no da perna. E provavelmente o paciente ele tem baixa estatura. Os portadores de osteogênese imperfeita podem apresentar diferentes graus de fragilidade óssea, que vão desde os mais leves até os muito graves. Além das fraturas sem causa aparente e dos ossos curvados, 2 outros sintomas são típicos da doença. O branco dos olhos, a esclera, eles são azulados, e o rosto em forma de triângulo. Além desses, os pacientes também podem apresentar dentes escuros e frágeis, chamado de dentinogênese imperfeita, a perda da audição, a perda progressiva da audição, baixa estatura, dificuldade de locomoção e deformidades na coluna e na caixa torácica, que podem acarretar complicações pulmonares e cardíacas. Então, tal diagnóstico ele deve ser considerado em qualquer criança com fraturas de repetição, e aos mínimos traumas para diagnóstico dessa doença. Os estudos radiográficos, por exemplo, eles podem contribuir muito para o diagnóstico, dessa doença. Porém, é de extrema importância que o diagnóstico ele seja feito através de outros testes, como, por exemplo, a densitometria óssea e as dosagens dos marcadores da remodelação, além também da recorrência, de fraturas, já que a doença ela é conhecida como ossos de vidro devido à sua fisiopatologia causar uma grande fragilidade nos ossos. Além desses exames citados, também podem ser feitos exames complementares. Dentro desses exames complementares, um exame também importante para o diagnóstico, da osteogênese imperfeita é a tomografia da coluna lombar. Vale ressaltar que a presença de baixa estrutura, escoliose, deformidade basilar do crânio, déficit auditivo, dentes opalescentes ou de rápido desgaste também sugere um diagnóstico. Outro quesito tão importante quanto
que acabaram de serem citados, é a história familiar, né? Dentro desse histórico familiar, hereditários ou não, devem ser considerados no diagnóstico diferencial, né, da osteogênese imperfeita, especialmente a osteoporose idiopática, né, juvenil. Outra situação, né, também não menos importante, de difícil diferenciação das formas leves da osteogênese imperfeita, pode ser a de maus tratos. Já nesse caso, né, somente a comprovação do defeito no colágeno pode ser definitivo, né, porém é de fundamental importância também, né, uma criteriosa avaliação clínica e social. Seu prognóstico, ele está relacionado à qualidade de vida, né, à funcionalidade. No caso da osteogênese imperfeita, o seu prognóstico sempre foi visto como mau, né, devido à sua alta taxa de mortalidade precoce, né, e nela também estariam incluídas, né, formas letais, assim como os casos mais graves, né, que sobrevivessem. Porém, seu prognóstico ele pode variar de acordo com o número de gravidade de seus sintomas. Nos tipos mais graves, por exemplo, as complicações cardíacas e pulmonares elas podem estar presentes, assim, né, como as deformidades na coluna, caixa torácica e crânio. Nesses casos, o prognóstico deve ser negativo durante a infância. Já para os tipos mais leves, é possível observar uma notável melhora durante a puberdade. Durante esse período em diante, a situação ela pode se estabilizar em níveis normais durante a vida adulta e voltando a se agravar na idade sênior. A osteogênese imperfeita é uma doença que não apresenta cura. Contanto, o tratamento pode ser realizado como uma forma de melhorar a qualidade de vida do portador. Envolvendo uma equipe multidisciplinar, é possível acompanhar de uma forma clínica, cirúrgica e fisioterápica. A terapia medicamentosa está presente como uma forma de inibir a reabsorção dos ossos, reduzindo também as fraturas e aliviando as dores desse paciente. O uso de hormônios do crescimento pode ajudar as crianças com a doença do tipo 1 e do tipo 4. O bifosfonato é um medicamento que ajuda no fortalecimento dos ossos, diminuindo as fraturas que continuam acontecendo com frequência. Podem ser administrados no portador ou ingeridos por via oral. Durante o crescimento da criança, os ossos podem ser tratados de forma similar àquelas que não têm o distúrbio. Entretanto, com os ossos fraturados, existe o risco de deformidade ou de falta de desenvolvimento. Consequentemente, o crescimento da criança pode estagnar daquelas que apresentam diversos ossos quebrados e deformações. Por isso, alguns casos necessitam de estabilização por meio de barras internas. E agora nós vamos entrar com os tratamentos fisioterapêuticos, né? Já que essa doença ela não tem cura, o paciente que tem a osteogênese imperfeita, ele vai precisar de um tratamento tanto no pós-cirúrgico, né, que dependendo do tipo da gravidade, a gente também pode atuar nessa parte aí do pós-cirúrgico, né, e com cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né, melhora de articulação, mobilidade, força muscular, a gente também trabalha muito isso, né, então agora a gente vai mostrar essas técnicas que a gente pode estar fazendo com esses pacientes. Então agora nós vamos mostrar uma técnica, tá bom? Onde a gente vai fazer o alongamento dessa musculatura do quadril, né? Fazendo esse alongamento, a gente dá uma mobilidade maior, né? Ganha uma amplitude de movimento e evita assim a contratura muscular dessa região, tá bom? A gente coloca o paciente em decúbito ventral, tá bom? Isso, com todo cuidado para deixar o paciente o mais confortável possível, né? A cabecinha dele. E aí a gente vai realizar uma extensão desse quadril, tá bom? Sendo assim, a gente consegue fazer o alongamento dessa musculatura. Pronto, nessa parte aqui a gente vai trabalhar a deambulação do paciente, tá? Lembrando que assim, depende muito do grau, né? O paciente que ele conseguir andar, que ele conseguir deambular, a gente vai trabalhar isso, tá bom? Aqui a gente coloca apenas o paciente para deambular, a gente trabalha toda essa musculatura dele de marcha, né? E lembrando sempre de dar sempre um suporte a ele aqui, um apoio, né? Caso precise da coluna, sempre mantendo esse equilíbrio aí, tá bom? Bom,
aqui a gente já tem um caso bem específico, né? Aqui esse paciente ele teve uma fratura de fêmur, né, de membros inferiores, onde a gente pode trabalhar essa parte sensorial. A gente coloca ele dentro de uma água, né? Ele vai trabalhar essa parte ortostástica, né? Esse paciente ele vai ficar em pé, né? E como ele tem o tônus reduzido, a gente pode trabalhar com água fria, né? Um pouco mais fria, que aí já melhora o tônus muscular desse paciente. A gente coloca ele dentro da água e aí a tendência é ele colocar as mãos sobre as alças do balde e ficar em pé, tá bom? Então, gente, esses foram alguns exercícios que mostramos aqui, que podem ser feitos, né, para esses pacientes que têm a osteogênese imperfeita, a doença dos ossos de vidro. Lembrando que cada caso é um caso, né? O conhecimento sobre essa patologia é muito importante, porque a gente tem que avaliar o tipo, né? No caso, a gente não vai fazer um exercício de ganho de mobilidade num paciente que já tem uma hipermobilidade. A gente tem que estar sempre avaliando direitinho, buscando, né, para fazer esse tratamento adequado, né? Cada criança ele tem que ter um tratamento específico e único, tá bom? E a gente tem que estar sempre fortalecendo a musculatura, porque assim, musculatura forte já tem uma proteção maior para esses ossos que já são tão frágeis, tá bom? E é isso, a gente fica por aqui, obrigado.